Fala aí galera, graças e paz, meu nome é Daniel e está começando mais um vídeo do Reforma Jovem. O vídeo de hoje vai ser num formato um pouco diferente. Está começando hoje o primeiro vídeo do quadro R-Expo, que é o nosso quadro de reflexão expositiva. O objetivo desse tipo de vídeo é pegar um trecho, um bloco de texto da Bíblia e expor ele e trazer uma reflexão para a galera que assiste aqui o nosso canal. Eu vou pedir também que vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e se quiser deixar aquele comentário legal, valeu? Roda a vinheta! O texto do R-Expo de hoje vai ser o texto de 1 Samuel, capítulo 28, dos versos 1 ao 10. Eu vou ler o texto na Bíblia, na versão NVI, então se você tiver uma NVI para acompanhar vai ser muito legal. A escritura diz assim: Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: Saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aquis: Então tu saberás o que o teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu-lhe: Muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente. Samuel já havia morrido e todo Israel o havia prenteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam os espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo e ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: Procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. Eles disseram: Existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo roupas, foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: Invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: Certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médios e os que consultam o espírito da terra de Israel. Você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: Juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Eu quero trazer algumas informações interessantes que esse acontecimento se passa no fim do reino de Saul já, bem próximo ao ano 1011 a.C., mais ou menos por ali, que foi onde o governo de Davi começou em Israel. Saul já tinha tentado matar Davi 3 vezes ao longo dessa história. A primeira vez no capítulo 19, a segunda vez no capítulo 23, a partir do verso 7 ali, e a terceira vez no capítulo 26. Nós temos 2 informações que nós encontramos nos 3 primeiros versículos do texto de 1 Samuel 28. O verso 1 e 2 diz que Davi ele se uniu com os filisteus para atacar Israel. Aí diz lá do Aquis, né, que era um general filisteu, que Davi ia ser guarda pessoal dele nessa guerra contra Israel. E no verso 3 diz que Samuel já havia morrido nessa época que isso estava acontecendo. A morte de Samuel aconteceu no capítulo 25 de 1 Samuel. Ainda no verso 3 diz que uma coisa que nós temos que gravar muito é que Saul expulsou todos os médiuns e todos que consultavam espíritos da terra de Israel. Ele fez isso no início do governo dele. Mas o que acontece? Nos versos 4 e 5, a escritura diz que Saul teve medo da estratégia dos filisteus. Por quê? Geralmente as guerras de Israel com vizinhos aconteciam geralmente na parte sul, em Israel, onde aconteciam todas as batalhas. E a escritura relata que os filisteus estavam acampando em Sunem, que é um pouco afastado do sul, ou seja, uma estratégia provavelmente dada por Davi, né, que de entrar por um lado diferente para surpreender os israelitas. E foi isso realmente que aconteceu, porque quando Saul viu
o acampamento filisteu, ele temeu. A palavra diz que ele ficou com medo, porque era uma estratégia que ele não tinha visto antes, que ele não pensava que ia acontecer. E por causa desse medo que ele sentiu, ele foi consultar, ele resolveu consultar o Senhor. O que eu devo fazer agora? Eu estou encurralado. Aí ele foi consultar o Senhor, só que Deus não respondeu ele, nem por sonhos, nem por Urim, que era uma forma lá deles tirarem sorte, nem por profetas, entendeu? Então Deus não respondeu ele de forma nenhuma. E ele ficou mais desesperado ainda. Ele ficou, isso está no verso 6 e 7, ele ficou mais desesperado ainda. O que eu faço agora? E no relapso ele pensou assim: eu vou consultar alguém que fala com espíritos. Vou consultar um médium. O que a Bíblia diz sobre um médium? Se você pesquisar no dicionário, o médium ali dá para ser traduzido como necromante, que é alguém que trabalha com invocação dos mortos. É mais ou menos isso que o médium na Bíblia quer dizer. Então ele foi. Ele inclusive foi escondido. Por quê? Porque o texto diz que no início do governo dele, ele expulsou todos os médios da terra de Israel. Aí ele se vestiu lá, se disfarçou todo, para ninguém perceber que era o rei que tinha expulsado os médios, estava indo procurar um agora, o que é uma extrema hipocrisia, né? Então ele foi atrás, né? Os soldados disseram a ele, um soldado disse que tinha num lugar chamado Endor, que é bem na fronteira lá, saindo de Israel mesmo, onde ele tinha expulsado mesmo a galera de Israel, e ele vai escondido. E o verso 9 diz que a mulher lá que fala com espíritos pensa que é até uma armadilha. Pô, você israelita tá vindo consultar espíritos comigo? Você tá o quê? Tá armando uma armadilha para mim? Para descobrir se eu consulto espírito, depois você me prender, me matar? Então, aí o que acontece? Samuel, querendo consultar o espírito, jurou por Deus, jurou pelo nome de Deus que não ia fazer mal àquela mulher. Então vamos reparar um pouco nas atitudes de Saul. No início do reinado dele, Saul ele expulsa os médiuns de Israel. Por não obter resposta de Deus, ele vai buscar respostas em outras crenças, em outras religiões. Isso está no verso 6 e 7. No verso 8 também diz que ele tentou esconder a aparência dele para não descobrir que ele era o rei de Israel que estava lá indo consultar espíritos. Então ele tentou esconder a hipocrisia dele com um disfarce, né? E no verso 10 ele jura pelo nome de Deus para obter um favor de uma religião pagã. Essas atitudes mostram que as circunstâncias fizeram Saul mostrar os frutos de alguém que não serve a Deus. Como o próprio Jesus já disse lá, que uma árvore boa dá frutos bons. Não tem como uma árvore boa dar frutos ruins, na verdade. E essa era a intenção do autor de 1 Samuel. Mostrar Saul como alguém rejeitado por Deus para abrir teologicamente o caminho para o Davi lá ser rei de Israel. Exatamente essa a proposta do autor nessa passagem. Como acontece outras vezes, mostra, depois que Davi foi ungido rei, mostra diversas atitudes de Saul e Deus reprova. E o próprio texto, né, na escritura diz que Saul foi rejeitado por Deus. O que Saul fez? Saul nessa passagem foi enoteísta. Vamos explicar um pouco os termos. A gente sabe que a religião de Israel, a religião do povo de Deus, era uma religião monoteísta. O que significa isso? É uma religião que acredita e cultua somente um Deus. Mas essa não era a mesma realidade dos povos circunvizinhos de Israel. Eles eram politeístas, que significa que eles cultuavam e acreditavam na existência de vários deuses. Então é uma diferença absurda de cosmovisão, de religião entre Israel e os povos que cercavam eles. Mas, contudo, o povo de Israel várias vezes se desviou desse caminho monoteísta. Muitas vezes o povo de Israel demonstrou ter um entendimento errado do que Deus revelou na sua palavra, continuando servindo a Deus de Israel, mas acreditando na existência de outros deuses. O que torna essa crença uma crença enoteísta, que é o quê? Você acreditar na existência de vários deuses, mas só servir um. E por várias vezes na Bíblia, o povo de Israel desviou-se do monoteísmo revelado pelo próprio Deus
E esse enoteísmo muitas vezes fez o povo de Israel abandonar o culto do Deus de Israel e cultuar deuses babilônicos, deuses cananeus e assim vai. Nós podemos ver exemplos disso em Juízes, no capítulo 11, 24, no capítulo 6, do 25 ao 32, também em Juízes ainda, no capítulo 8, verso 33. Nós podemos ver em 2 Reis, capítulo 21, verso 7, em 1 Reis, no capítulo 11, do 5 ao 7. Nós vemos o povo de Deus se desviando e indo cultuar outros deuses toda hora. Se eles simplesmente pararam de cultuar o Deus verdadeiro para ir cultuar outros deuses, significa que eles acreditavam que esses deuses existiam, até quando eles cultuavam o Deus verdadeiro, o que significa o quê? Uma perversão do que Deus revelou na Bíblia, lá no Pentateuco, na Torá para Moisés. E até mesmo a arqueologia prova esses diversos desvios que o povo de Israel teve em vários períodos da história. A arqueologia já achou inúmeras inscrições e inúmeros ídolos nos escombros antigos da terra de Israel. E é exatamente esse enoteísmo que eu disse que Saul pratica, é uma espécie de enoteísmo que ele pratica. É muito triste observar que muitas das pessoas que se dizem cristãs, na verdade, são enoteístas. Pessoas que professam Jesus Cristo e acreditam na existência de entidades de religiões afro, por exemplo, são um fenômeno muito grande aqui no Brasil. Ou seja, acreditam em Deus, acreditam em Jesus Cristo, que é revelado na Escritura, mas acredita em crenças de outras religiões. Às vezes, esse enoteísmo não é nem tão explícito assim. Eu acredito em Jesus, mas eu acredito no Iemanjá. Às vezes não é tão explícito assim. Às vezes esse enoteísmo pode se manifestar da mesma forma que Saul manifestou, que é a absorção de crenças de religiões pagãs para dentro do cristianismo, um sincretismo religioso. Um exemplo dessas crenças, por exemplo, nós vemos muitas pessoas que se dizem cristãs e acreditam em signos, o que é uma coisa que a Bíblia não menciona, inexistente na palavra de Deus. Nós também vemos muitas pessoas que se dizem cristãs, acreditam em Deus, acreditam em Jesus, mas creem na reencarnação, que é uma doutrina que a Bíblia condena. Nós também vemos pessoas que acreditam em práticas de magia, mesmo se denominando como cristãs. Isso tanto dentro quanto fora das igrejas, né? Porque tem gente que está fora da igreja que se diz que é cristão. E também um outro exemplo de crença é a crença no anjo da guarda. É uma coisa que é inexistente na Bíblia, não sei de onde as pessoas tiram isso, mas elas se dizem cristãs e acreditam que tem um anjo que fica acompanhando elas o tempo todo lá, guardando elas de tudo. Também pode se manifestar como superstições. Quem nunca ouviu falar de que se você deixar o chinelo virado, tua mãe vai morrer? Pô, uma pessoa que tem toda a verdade aqui, toda a verdade que ela precisa saber sobre Deus, sobre as coisas espirituais, né, que é a Escritura, vai acreditar que se você porventura deixar o seu chinelo virado, a sua mãe vai morrer. Quem já ouviu falar de simpatia? Eu sei lá, eu tô sentindo dor de barriga. Você pega não sei o que, mistura com não sei o que e deixa em cima da sua mesa por 3 dias que você nunca mais vai sentir dor de barriga. É uma versão supersticiosa de magia. E tem muita gente, principalmente pessoas mais velhas, acreditam que simpatia dá certo e coisa. São crenças que nada tem a ver com o cristianismo, nada tem a ver com aquilo que Deus revelou na Escritura. E mesmo assim, pessoas que se dizem cristãs seguem essas crenças. Quando essas pessoas se rendem a essas crenças e práticas, elas não estão procurando a verdade, e sim elas estão procurando servir o Deus mais conveniente para elas naquela hora. Foi exatamente isso que Saul fez nessa passagem. Quando ele buscou a Deus de várias formas e Deus não respondeu ele foi o que mais convinha para ele era ter a resposta na hora, então ele foi procurar uma pessoa que invoca espíritos, ou seja, uma religião pagã para responder à necessidade dele, ou seja, ele quer Deus como mordomo, e como Deus não estava servindo como mordomo para ele naquela hora, ele foi buscar outro mordomo que era mais conveniente. É bem uma verdade que o diabo ele pode usar outras religiões para enganar as pessoas, mas isso não significa em hipótese alguma que essas religiões são verdades. Até porque a Bíblia menciona o diabo como o pai da mentira, então mais do que conveniente ele usar mentiras para atrair pessoas para elas. Então, eu faço um apelo aqui, vocês que estão vendo esses vídeos. Vamos deixar de crer naquelas coisas que a Bíblia menciona como falso. Vamos nos apegar somente àquilo que a Escritura Sagrada diz. E o que a Escritura Sagrada diz? Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5.
Eu espero que essa reflexão expositiva tenha abençoado vocês de alguma forma, tenha edificado os meus irmãos cristãos que estão assistindo de alguma forma, e eu fico por aqui. Não se esqueçam também de seguir a nossa página no Instagram. A gente sempre avisa quando tem vídeo novo lá na nossa página. Nós publicamos alguns textos também. Vou deixar o arroba aqui da nossa página no Instagram na descrição, tá bom? E é isso daí, galera. Valeu!